Boa noite, nação peregrina! Sintam-se todos calorosamente abraçados nessa noite invernal desse país tropical. Tudo bom, gente? Bom, na medida que as pessoas já vão comentando se tá de boas o som, a imagem e tudo mais. Aquela história que vocês já estão acostumados. Boa noite, Elaine, Léon, Motarwan, tudo bom, gente? E aí, Pedro, boa noite. Muito frio por aí, galera. João, boa noite. Tudo bom? Bem-vindos todos vocês para essa live muito interessante. Boa noite para quem não falei ainda. Pequenas exploradoras. Áudio e imagem bom? Tati, boa noite, querida. Rosa, boa noite. Já que está tudo bem com o meu áudio, com a minha imagem. Legal, legal, tudo certo. Hoje, gente, nós vamos conversar com o Emílio. Eu tô super empolgada para fazer essa live. Para quem não viu o post que eu escrevi sobre o Emílio, ele é uma pessoa muito especial, lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem pequenininha, que chama Flores da Cunha, filho da dona Luísa, do seu Ari e pai da Rafaela. O Emílio, quando tinha 6 meses de idade, foi diagnosticado com poliomielite, a famosa paralisia infantil. Isso na década de 60, né, gente? E, contrariando todas as possibilidades e evidência da época, que diziam que o Emílio não ia andar, ele andou. Ficou em pé e pouco a pouco começou a caminhar. E foi caminhando que ele pegou um avião, foi parar na Espanha e fez o caminho francês a pé. Então é uma pessoa incrível, com uma história de superação fantástica. E eu estou muito honrada de poder trazer essa pessoa tão especial para conversar com a gente, né? Então, boa noite para quem eu ainda não falei. Nossa, entrou um monte de gente aqui. Boa noite, musa. Eu já vou chamar o Emílio porque a conversa hoje... Oi, Zi, querida. Tudo bom, lindona? Que bom que você veio. Você falou que vinha e veio mesmo. Ponta firme. Boa noite, meu querido. Olá, boa noite. Com muito prazer, Que estou. honra. Prazer todo meu. Olha lá, Emílio, você já está cheio de fãs aqui, Que hein? bom, hein? A Zilene já falou que é sua fã. Que bom. Muito obrigado, Helene. Emílio, eu queria que... Bom, já falei, já dei vários spoilers aqui sobre sua história. E eu queria começar com você contando pra gente quando foi que você se disse... Gente, você olhou e falou, putz, eu sou um menino que eu não sou igual aos outros. Para te falar a verdade, eu nunca me senti diferente, né? Eu fui perceber que o meu corpo reagia diferente e que algumas coisas eu ia ter que me adaptar para conseguir Pra gente, fazer. quando foi que você se disse... Gente, você olhou e falou, putz, eu... Deu um pane aqui, pronto, Não, pai, desculpa. tranquilo. E aos poucos eu fui observando que algumas coisas eu teria que me adaptar e fazer diferente do que dos meus amigos e dos meus irmãos. Mas Uhum. o meu convívio e o meu trato desde pequeno com os meus irmãos e com a minha família me permitia me sentir igual a todo mundo. Eu acho que ali foi a grande sacada da minha mãe e do meu pai, né? Foi não fazer não fazer você se sentir uma criança Ex- diferente. Exatamente. Perfeitamente. Essa é a E era interpretação. e você morava numa cidade pequena, né? Eu, Numa eu, época eu que sou ninguém falava natural. de acessibilidade. Eu sou natural de Flores da Cunha, nasci em 1963. Se hoje a acessibilidade é difícil, não existe praticamente, tu imagina em 1963, onde as ruas não eram nem calçadas. Hoje eu moro em Caxias do Sul, moro em Caxias do Sul há mais de 30 anos,
E as dificuldades ainda continuam. Que coisa, hein? E É. como que a cidade te acolhia naquela época? Na verdade, a minha família transmitia para a comunidade algo muito interessante, que o Emílio realmente era diferente na parte física, mas na parte mental, na parte que levava esse menino a crescer e se construir como pessoa, tinha que ser o trato normal, como outra qualquer criança. Você passava por bullying na escola? Ou não Olha que tem essa história? interessante essa pergunta, porque ah, o bullying sempre existiu, não é de agora, né? Na verdade, Sim, só que nós tratávamos como brincadeiras e não como bullying. Eu acho que foi dado uma importância muito grande a esse tema, desvirtuando um pouco o que é brincadeira e o que é ofensivo. Porque muitas vezes a gente usa uma palavra. Vamos dar um exemplo. Quando me chamavam de ponto e vírgula, porque eu caminho com ponto e vírgula, né? É o meu jeito de caminhar. Quando me chamavam de ponto e vírgula, era com um carinho tão grande e era me dado esse apelido, foi me dado por um amigo meu, né? O Cândido, né? E era um apelido tão carinhoso porque ele brincava comigo, ele não estava me ofendendo por isso, né? E era uma forma dele fazer as pessoas ao redor brincar com isso. Então, veja bem, o que seria bullying hoje diminuía um pouco o impacto da minha questão, da minha diferença física. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar um pouco nisso, porque senão as nossas crianças elas começam a ficar muito frágeis e tudo que acontece se torna um bullying. E nós dando importância a isso faz com que as crianças se agarrem a isso e não consigam evoluir. Mas é a minha com opinião, né? certeza. É. Não, mas isso faz todo sentido, né? As brincadeiras, de um certo modo, igualam, né? Mas imagina eu Porque jogando você não trata diferente, né? imagina eu jogando futebol aos 7, 8 anos de idade, 9, 10, com as mãos me arrastando. Quanta brincadeira e quanto nós não ríamos disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles me incentivavam a fazer o quê? A melhorar, a treinar, a ser melhor, a tentar evoluir com eles. Isto me ajudou a dar menos importância para um problema que eu tinha. E não era um problema irreal, era um problema real. No entanto, as pessoas, as brincadeiras não eram ofensivas, e tem muitas que hoje não são ofensivas. Elas se tornam ofensivas porque a importância que dão para elas é demasiada, é demais. Entendi. E quando foi que você finalmente ficou em pé e deu seus primeiros passos? Eu me arrastei praticamente até os 7 anos de idade. Eu fiquei de pé pela primeira vez de 6 para 7 anos, quase com 7 anos, e foi um momento muito importante, principalmente porque a vitória não era só minha naquele momento, né? Era de uma família e de uma comunidade, porque todos torciam por mim, graças à importância que a família dava para isso. Minha mãe e meu pai eram um sonho de todo mundo, né? O que eu lembro do dia em que eu fiquei de pé são o grito dos meus irmãos me pedindo para não cair, me pedindo para conseguir dar um passo à frente. Eu fiquei de pé naquele dia menos de um minuto e eu não consegui continuar me equilibrando. Mas naquele momento não importava o tempo em que eu estava de pé, mas sim que ali estavam os resultados das minhas escolhas, das escolhas de uma família, praticamente das escolhas de uma comunidade, dos meus amigos, dos meus professores. Então ali estava uma vitória em conjunto, né? Eu digo que não era uma grande família, porque a família é uma coisa muito particular, né? É muito sentimento, mas sim era o resultado
de uma grande equipe, né? Então, realmente, de 6 para 7 anos, eu fico de pé pela primeira vez, e daí para frente aí ninguém mais me segurou. Eu, eu esqueci de mencionar, não lembro se eu falei que você tem um livro, que é esse livro aqui, gente, Negociando com os meus limites. Negociando com os Meus Limites. E tem uma parte muito interessante que eu vou dar spoiler, hoje eu estou cheia de spoiler, Ok, que foi que o teu pai queria te comprar uma cadeira de rodas quando isso. ele viu você se arrastando no frio, jogando bola com as crianças, ele quis te dar uma cadeira de rodas, sua mãe não deixou, né? A minha mãe proibiu, não, nem deixou, ela proibiu, porque quando ela disse para o meu pai, quando meu pai disse que ia comprar uma cadeira de rodas, foi porque ele me viu me arrastando num dia muito frio, jogando bola com meus irmãos no chão, batido. E naquele momento, a minha mãe olhou para o meu pai e disse: Não, eu te proíbo de comprar uma cadeira de rodas para o Emílio, porque o Emílio acredita que vai andar. E fomos nós que fizemos ele acreditar que um dia ele podia andar. Não somos nós que vamos tirar o sonho desse menino. E nós temos que só que continuar acreditando ali, ele vai conseguir. Isso foi de cinco Ah, para isso foi seis, muito de legal. 4 para 5 anos. Foi um momento muito bonito, porque daquele momento em diante nunca mais falou numa cadeira de rodas, a não ser que o Emílio pedisse uma cadeira de rodas, né? Até que o menino Emílio tivesse forças para continuar, a minha mãe não deixou meu pai nem chegar perto de uma cadeira de rodas. Uhum. Podia me dar Isso foi bola de muito bonito. futebol, podia me dar as botas adaptadas para tentar caminhar, podia me dar tudo isso, mas uma cadeira de rodas não. Isso foi muito legal, muito bacana. Muito bacana. Eu, Emílio, e como que você caminha hoje? Como que é a sua mobilidade? Bom, no dia a dia, eu caminho com uma bengala, dentro de casa sem bengala. Eu estaciono meu carro na garagem, já saio do carro sem garagem, subo para o meu apartamento e eu praticamente faço tudo sem a bengala. A bengala surgiu há uns 6 anos, quando eu, depois de uma partida de paddle, eu jogava paddle, e depois de uma partida de paddle eu acabei escorregando no banheiro quando eu fui tomar banho e quebrei o joelho. E fiquei 6 meses para me recuperar. E para voltar a caminhar, então aí sim comecei a caminhar com uma bengala. E para caminhadas longas e exercícios longos que eu gosto de fazer, eu uso uma segunda bengala, que me dá mais equilíbrio, me dá mais força, mais mobilidade. E esta segunda bengala surgiu no caminho de Santiago. Quando eu saí de Saint-Jean, e você conhece muito bem, porque você já fez diversas vezes, você sobe os Pirineus, que é uma montanha muito difícil até chegar a Roncesvalles. E nos Pirineus eu tinha feito 6 quilômetros na primeira montanha, que você conhece, é todo asfalto, e no asfalto é muito difícil caminhar, é pior que trilha, né? Porque a trilha você vai escalando ela, né? Quase como pequenos degraus. Mas no asfalto Uhum. estava me machucando muito os tornozelos e a panturrilha. E eu tinha uma equipe de apoio e disse para a Leide, a minha amiga que me acompanhou, que foi a minha grande companheira, a minha acessibilidade pelo caminho. E eu disse: Leide, eu vou ter que parar, porque está muito difícil continuar. E ela disse: Olha, tu trouxe mais uma bengala, por que tu não consegue, não tenta caminhar com mais uma bengala, vai te dar mais apoio. E aí eu estava a 2 quilômetros da primeira parada, que é naquela casa de pedra onde nós olhamos o Vale dos Pirineus, né? Norison. Exatamente. Eu disse: Bom, vou tentar. E aí ela tirou ela da mochila, porque toda a mochila com 11 quilos das nossas coisas, quem carregava era ela. Eu carregava uma mochila com a minha água, quando eu lembrava de carregar as garrafinhas, né? E mais uma camisa, mais uma meia para ir trocando no caminho. E ela tirou a bengala e eu comecei a caminhar com as 2 bengalas. E aí eu fui longe, aí eu tinha certeza naquele momento que o caminho eu ia vencer. Eu não tinha mais dúvida nenhuma. E aí cheguei a Mas, Roncesvalles. Emílio, como é que surgiu essa ideia de fazer o caminho de Santiago?
O Caminho de Para quem Santiago, caminha normalmente já é terrível. eu sempre pesquisava muito do Caminho de Santiago, mas eu nunca falava para ninguém, porque eles diziam assim, bem, como é que eu vou fazer um Caminho de Santiago? E eu pensava assim, quem sabe eu vou lá fazer uns 40, 50 quilômetros, né? 50, 100 quilômetros, sei lá. Mas eu li e nunca falava para ninguém. Até que um dia Era a minha, segredo. a minha amiga Leide, era uma vontade que eu tinha de agradecer a ter caminhado do modo mais inspirador, caminhando. Até que um dia a Leide me disse assim, eu estou numa encruzilhada. E ela me disse, eu disse, que encruzilhada? Ela disse, eu estou com algumas dúvidas do que fazer e eu não sei o que fazer. Eu disse, por que tu não vai fazer o Caminho de Santiago? Vai pensar um pouco na tua vida e quando tu voltar, tu vai ter tuas respostas. E ela foi. E ela fez o Caminho de Santiago e seguidamente ela me escrevia, até que ela chegou no lugar que tinha, tem no livro, inclusive, que tem uma alimentação Emílio. E naquele dia ela tirou uma carta do baralho do Santiago e que deu algumas frases muito parecidas do que eu falo na minha palestra sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. E quando ela voltou, ela me disse, eu quero conversar contigo, quero tomar um café contigo. E aí eu disse, ok, vamos tomar um café. E ela disse, eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos fazer o Caminho de Santiago comigo? Eu disse, tá bom. Eu disse, tu começa a treinar para me carregar no colo. E ela disse, não, tu consegue. É só treinar. Eu disse, Leide, deixa eu pensar. Ok. Depois de uma semana, ela me convidou para jantar na casa dela. Se vem jantar na minha casa e a Leide faz crossfit e faz uma comida natural, alternativa, né? E aquele dia ela fez uns bolinhos de frango com uma saladinha. E eu te confesso, os bolos de frango dela são horríveis. Se ela convidar alguém de vocês para comer os bolinhos de frango, não vão, que é horrível, é muito ruim os bolinhos de frango dela. Aí eu comi só a salada. E quando eu cheguei lá, ela já tinha as passagens compradas, reservadas para daqui para 3 meses. Caramba, E a gente conseguiu, 3 meses. a gente conseguiu trocar então as passagens para um mês a mais, porque eu disse não, não vai dar 3 meses, não dá, tem que ser no mínimo uns 4. E aí a gente preparou fisicamente o Emílio e mentalmente para fazer o Caminho de Santiago. Eu treinava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Caminhar eu mais ou menos treinava 6 horas por dia. Mas por mais que você treine, o caminho é diferente, né? Treino é Assim, treino, jogo é jogo, né? assim surgiu o Caminho de Santiago. E aí, passagem comprada, treino e fomos para o caminho. Tem um monte de mensagem aqui, Emílio. É, De vez em quando eu olho assim para o outro lado porque eu estou vendo as mensagens no computador. sim, depois todo mundo pode. Então, Ah, assim, todo mundo depois pode entrar no meu Insta e me escrever o que vocês e, escreveram aí, porque fica difícil a gente acompanhar. Eu estou aqui, agradeço todos é, é. vocês, mas entrem depois no meu Insta e, por favor, me escrevam depois. Né? Eu estou vendo aí, gente, Emílio, quero tomar um café, Emílio, quero comprar um É, livro. eu Depois vou, eu vou eu digo como já vou até comprar. fazer alguns comentários. Uhum. A Zilene falou que amigona. É, A Leide é eu sou que uma amigona. grande amiga mesmo, sim. A Leide, inclusive, está na Itália hoje. Ela ia tentar nos assistir, mas pelo fuso ia ficar difícil. Ela me mandou mensagem um pouquinho antes. Deixa ela ver que você falou do bolinho dela. Não, Não vai ficar bom para tudo você. bem. Sabe por que eu falo? Que daí assim ela faz um outro cardápio, ela não faz o mesmo para mim quando ela me convidar. Olha só, a Naide do Seu Caminho de Santiago falou: Emílio, eu quero tomar um café contigo. Vem, ela é lá da Ok, Espanha, você sim, sabe, eu né? conheci, eu estive no albergue dela, fui muito bem recebido. Quando cheguei no albergue dela, eu estava com uma distensão na panturrilha, tive que ir para uma banheira de gelo. A Nath, eu comi o bolo inteiro que ela tinha feito para os peregrinos antes de chegar, comi todo o bolo que ela fez, mas em compensação eu fiz uma massa muito boa lá para a gente comer todo mundo junto. Olha! Mas só que não é a Nath, não, é a Naide. Naide, eu Aí peço a Nath, desculpa. A Nath, é, sim.
É a Naide. Tá bem. Mas a Naide conhece a Tá Nath e tá bom, tudo todo mundo certo. em família, né? Tá bem. Exatamente. Alex falou, esse é o cara. Que bom. Também quero comprar o O livro. livro depois. Emílio, O a livro gente ia falar isso tá. depois, mas Então, onde que a pessoa o faz livro, para se comprar o entrar livro? na bio da página do Insta, vai direto para comprar o livro. Pode fazer o pedido, recebe em casa, sem problema nenhum, paga direto pela bio, pela produtora, a produtora recebe o pedido, já manda por correio, que nem você recebeu. Sim, senhor. E quem é de Caxias pode É, me procurar, claro, né? Assim, não precisa gastar em postagem de correio, a gente combina para fazer a entrega sem problema nenhum. bom, você já falou que fez, então, começou em Saint-Jean, então você fez o caminho francês, Uhum. né? E quanto tempo você levou para fazer? 30 dias. 30 dias. Muito bem. E como é que foi essa experiência? Olha, eu te confesso que os 3 primeiros dias, no final do terceiro dia, logo depois de Pamplona, aí, e quase chegando ali na Nath, eu pedi, eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui. Porque eu já tinha pegado calor, já tinha pegado frio, tomar banho naqueles banheiros estreitinhos, para mim é muito difícil, então eu tinha que conseguir um banquinho emprestado do pessoal do albergue, que gentilmente me emprestavam, mas alguns não tinham. Então eles tinham que fechar a ala do banheiro para mim poder tomar banho e poder me secar fora e me vestir. E eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? E te confesso que depois, no último dia, eu disse, meu Deus do céu, por que tinha que ser tão rápido? Por que passou tão rápido? Porque é simplesmente mágico estar no caminho de Santiago. As dificuldades, para mim, as dificuldades para uma pessoa normal já são terríveis. Né? Para mim, elas se Sim, tornavam sim. mais terríveis, mas as dificuldades não passam de dificuldades físicas até o momento que elas passam a ser mentais. Porque depois o teu corpo só é controlado pela tua mente. Então, é É. uma aventura externa e uma aventura interna. Mas mais do que isso, é a possibilidade que você tem de conhecer pessoas do mundo inteiro e compartilhar com elas um pouco da tua vida e receber delas um pouco da vida delas. Eu sempre digo que as pessoas que têm a oportunidade de fazer o caminho não percam essa oportunidade. As pessoas que viajam para turismo, que viajam para passeio, façam este passeio. Se não conseguem 30 dias, façam 15. Conversem com a gente monta um plano para eles ficarem 15 dias no caminho. Mas não façam só Sim. 100 quilômetros em um único lugar. Façam, vão de um lado ao outro, Fragmentando. fragmentando o caminho, porque tem cada lugar lindo, Cebreiro, É. a Pamplona, Roncesvalles, a Cruz de Ferro. Meu Deus do céu, dá para a gente fazer um caminho maravilhoso. E quem puder fazer de bicicleta, faça de bicicleta, que é mais rápido, né? Mas se preparem para fazer de bicicleta, porque não é como andar de bicicleta aqui. Bicicleta você faz em 20 dias, 15, mas são 20 dias pedalando 40, 50 quilômetros, 70 quilômetros. Então, tem que estar preparado. E principalmente com equipamentos preparados para fazer o caminho. Todo mundo acha, eu vou com Uhum. qualquer tênis, eu vou com qualquer camisa. Camisas com filtro solar, tênis apropriados ou botas. Eu parei, eu tive que ajudar muitas pessoas no caminho, porque eu levava as minhas pomadas, os meus cremes, a vaselina para as meias, porque pessoas com muitas bolhas, muitas distensões, eu tive 2 bolhas pelo caminho. E 2 bolhas curáveis, tranquilas, né, lá no Privilegiado. albergue da Paulista, da Mara, Da da Mara, Mara. em A Mara, Molina a Mara que Seca, me passou a Marizé. agulha com a linha. A Mara disse, deixa, eu já vou vir aí tratar as tuas bolhas. Aí ela trouxe uma garrafa de vinho branco, o vinho verde que a gente toma no caminho, 2 taças, e aí ela Muito curou bom. as minhas bolhas.
Melhor analgésico não tem? Não tem. Qual foi o trecho que você achou que foi mais difícil? Ah, Cruz de Ferro. Cruz de Ferro me É, castigou emocionalmente e fisicamente. Porque a tem Cruz umas de pedras Ferro, ali, é a Cruz, infernais. a Cruz de Ferro eu caminhei. Eu sempre digo que a Cruz de Ferro eu caminhei. Eu disse lá em cima quando eu cheguei que a Cruz de Ferro eu caminhei uma parte com meu pai, uma parte com a minha mãe e uma parte com o menino Emílio. Foi emocionante Bacana, mesmo. muito legal. Né? Ah, eu imagino. E eu vi no seu livro várias fotos suas, todo sorridente, no caminho inteiro. Mas tem uma foto sua muito, muito legal que eu falei, olha só, que é no começo do caminho que você tá no desânimo. Foi quando eu estava subindo os Pirineus, eu disse, não vou conseguir. Foi nos Pirineus que eu olhei e falei, olha os Pirineus, castigando o Emílio aqui. Agora, só porque eu falei, eu não consigo achar essa Ai, foto, que foi muito foi os Pirineus, divertida. foi triste. Mas venci os Que eu fiquei Pirineus. olhando e eu pensando, nossa, olha só, o Emílio não tem uma foto que ele tá desanimado, Até que. até que eu achei uma. Eu falei, ah, muito bem. Não, os Pirineus, Não tá fácil para ninguém. não, os Pirineus machuca mesmo. Tem uma E o legal é que é aqui, essa aí. Quando eu cheguei em Saint-Jean, você pensando na morte da bezerra, assim, ah, vai, meu Deus, por que eu que eu tenho, vim aqui, meu Deus? essa foi a melhorzinha que eu achei para botar aí. Tem de pior, né? Logo em seguida eu virei o jogo. Esse momento que você pensou, ah, Leide, além do bolinho, você me Ah, aprontou essa. por aí, por aí. Você contou que você tinha uma equipe de apoio, né? Além da Leide, então tinha mais outras pessoas te ajudando? Em cada lugar nós nos instalávamos e procurávamos alguém para nos ajudar se eu precisasse. Em cada Ah, lugar. Então nós éramos orientados, as pessoas nos orientavam, porque levar alguém daqui seria muito dispendioso e muito caro. Mas nós sim. conversamos com o pessoal da Associação dos Peregrinos em, 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 em Santiago e eles nos deram diversos contatos de apoio. Muito legal, muito bacana. Ai, que legal, que legal. Oh, conta aquela história lá do brasileiro que você conheceu no bar. Ah, o Aquela Acácio, pessoa. o Acácio é do meu estado, o Acácio é de Veranópolis. Eu cheguei eu tinha caminhado um dia inteiro num Isso sol. quase ninguém sabe, né? Que todo mundo acha que ele é carioca. Não, ele é de Veranópolis, tá? Ele é de Veranópolis e eu cheguei no albergue, numa igreja. Naquele dia, um albergue muito especial, porque o albergue é em cima da igreja. Então, a cada batida da igreja, do sino, todo mundo acordava. Então, ninguém dormiu direito aquela noite, além de toda a chuva. E tinha um único lugar que o telhado daquela igreja pingava, em cima da minha cama, em cima do meu Ah, que colchonete. Aí eu tive que delícia! trocar ainda no meio da noite, porque era só colchonete. Né? Muitos deles são biliches, mas alguns é só colchonete, porque nós paramos todos os melhores albergues que nós paramos foi o da Mara e do de Veranópolis. E do Acácio. E o Acácio, quem sustenta, quem ajuda a sustentar o, o albergue do Acácio, nada mais é do que o escritor Paulo Coelho. Ok? Muito bem. Uhum. Que era uma casa, inclusive, de Paulo Coelho. Muito bem. E ele é casado com uma italiana que também fez o caminho, se encontraram no caminho e resolveram ficar por lá. E uns 20 quilômetros antes do albergue do Acácio, a Leide disse, ó, tem um albergue aqui que é do Acácio, que é um albergue maravilhoso. Lá nós conseguiríamos descansar muito bem. E era o caminho que nós íamos fazer o dia seguinte. Bom, nós nos instalamos, tomamos banhos, descemos, e na frente da igreja tinha uma taberna, que muitos têm as tabernas na frente para tomar um vinhozinho, uma cerveja artesanal e comer alguma coisinha, isso às 5h30, 6 horas da tarde. E eu entrei no, na taberna
E ele me viu eu pedindo para a Leide, o que que tu quer, vinho ou cerveja? E a Leide disse, vinho, pega um vinho branco para nós. Eu disse, porque o pessoal lá fora está tomando cerveja. Ela disse, mas vamos continuar no vinho, que eu e ela tomamos muito vinho branco. E ela disse, então tá, então vamos tomar um vinho branco, porque depois na janta tem vinho também. Da janta do albergue, que nós ajudamos a fazer depois. E quando ele me viu, ele disse assim, vocês são do Brasil? Eu estava no balcão, eu disse, sim, somos do Brasil. Ele disse, de que lugar? Eu disse, do Rio Grande do Sul. Eu disse, de Caxias do Sul. Ele disse, olha, eu sou de Veranópolis, mas eu pensei que ele estava fazendo o caminho. E eu disse, que legal. E amanhã vocês vão estar aonde? Eu disse, amanhã a nossa ideia é dormir no albergue do Acácio, que é a 22 quilômetros daqui, se eu conseguir ligar para ele para ver se ele me reserva um lugar, porque é por ordem de chegada, tu sabe. Mas como eu tenho um problema físico, os albergues aceitavam, alguns aceitavam que eu marcasse. E eu disse, mas nós não estamos conseguindo entrar em contato com o Acácio. Aí ele começou a rir e disse, eu sou o Acácio. E eu disse, mas o que você está fazendo aqui? Aqui é onde eu venho comprar os mantimentos do albergue. E aí eu saí lá fora e eu disse para a Leide, ela estava lá fora conversando com os tailandeses. Eu disse, tu não precisa mais. Aí com os tailandeses, um alemão e um cara dos Estados Unidos, que nós fizemos uma amizade, que inclusive está no livro, a história dele com a gente. Foi aonde eu saí lá para fora e disse, Leide, não precisa mais marcar com a Cássio, que eu já consegui. E ela disse, tu já ligou? E eu estava abraçado, né? Disse, não, este é o Acácio. E aí eu disse, não acredito. E aí o Acácio disse, vai ser um prazer receber vocês. E aí eu parei no Acácio, e o Acácio gentilmente me colocou o beliche do lado da lareira, para que eu dormisse do lado da lareira, era um dia muito frio, e ele fechou os banheiros para que eu tomasse um banheiro quente, maravilhoso, delícia, sozinho no banheiro com uma cadeira que eu pudesse me vestir. E no dia seguinte eu saí do Acácio às 5h30 da manhã, debaixo de um temporal terrível em direção a Burgos. Ainda bem que você estava descansado. Eu estava descansado. Cheguei em Burgos com muito frio, e aí nós fomos para o albergue da comunidade de Burgos, que é do lado da igreja, que também é um albergue muito bom. E, para ter uma ideia, foi a primeira vez que eu troquei o tênis, que eu tinha um tênis reserva, para poder ficar com o tênis seco, porque o meu tênis estava encharcado, e eu sequei ele em cima dos aquecedores da calefação. Uhum. Nossa, eu peguei esse trecho inteiro com chuva também. Peguei com chuva, que é onde tem chuva e cerração, é ali. Nossa, não gosto nem de lembrar, meu pior dia. O Andrei aí está dizendo que é de Veranópolis. Então, se tu fizer o caminho, tu vai visitar o Acácio, que é muito gente boa. Ele me escreve, o Acácio seguido me escreve. O Acácio já fez várias lives comigo, já fez, sei lá, umas 3. Eu tenho foto. Ele é uma pessoa queridíssima. No livro tem fotos. Eu comentei, né, que um dia eu estava no Instagram, aí eu olhei e tinha uma foto sua, eu falei, mas parece que é o Emílio, e era uma foto do Acácio. No Acácio, né? Estava no Insta dele. A Naide falou assim, eu amo a Nath, me confunda com ela sempre, please. Querida, eu fiz uma live com a Nath outro dia também. A Nath é fofíssima também. Que mais que eu vi aqui? Caminho de Santiago é vida. A Débora Rigoto falou, oi, Emílio. A Débora de Flores da Cunha, da minha terra. Ah, é? A Freire tá falando, eu vou fazer o caminho do sol para me preparar para Santiago. Boa! Vai de boa, vai dar tudo certo. O Júnior Marques está pedindo como adquirir o livro. De novo, eu vou explicar para vocês. No meu Insta tem a bios, só entrar na bios, já vai direto para a compra do livro. Ou também podem Emílio me chamar... Finger é o seu perfil. Isso. Ou podem me chamar também
no particular do Insta, que eu mando para vocês, aviso para vocês, o caminho certinho para cair na compra do livro. Recebe em casa, a produtora manda direto, é bem legal. A Débora Mate está falando assim, eu passei só para dar boas-vindas, mas ao começar a ouvi-lo, o outro compromisso dançou. Que bom, muito obrigado, fico muito feliz. Iluminado ouvir você falar, Emílio. A Zilene falou, Marinha, amada, Mara é só luz, muita gente boa. No livro, além de... O livro é interessante explicar que tem 2 páginas, né? O Negociando com os Meus Limites, e 2 capas, e um passo a mais. Aqui tem histórias do menino Emílio com a sua família, que é onde você leu, né, a história da minha mãe, e também toda a aventura de Santiago de Compostela. Ele é muito ilustrado, ele é muito bonito, e a qualidade do livro é fantástica. É sim, ele tem um monte de fotos do caminho, ó, bem ilustrado. E as histórias são muito e bonitas aqui de no ler. comecinho é toda a história da infância do Emílio. É muito bacana, gente. É gostoso mesmo de ler. Que mais? A Nádia falou, a Cássio é farol no caminho. É verdade. É verdade. Mate Peronde, é melhor fazer o caminho de tênis ou bota? Depende. Isso é um pouco pessoal. Até porque uma dica que a gente dá é não pensa em ir com um tênis novo e nem uma bota nova. Você vai ter que caminhar uns 6 meses com essa bota, com esse tênis, para depois ir para o caminho, senão você vai se encher de bolhas. E nunca... o banho a gente toma sempre à noite, nunca de manhã, para não ficar com a pele úmida, porque também tá muitas bolhas. Isso mesmo. Você foi de bota ou de tênis? Eu tinha um tênis que eu mandei buscar nos Estados Unidos, é uma ASICS Trabuco, que é especial para trilha, né? É um tênis especial para caminhada mesmo, né? Não é um tênis... não, por exemplo... Não é um tênis de academia. Não é um tênis de academia, exatamente. É um tênis para trilha mesmo, com travas embaixo. Isso. Eu sou adepta das botas. Ok? Sem dúvida. A bota é mais recomendável, mas tem gente que não consegue, né? Aí, é melhor você ter um calçado confortável. Isso. Exatamente. Deixa eu ver o que mais que tem de comentário aqui. Pretendo fazer o caminho em outubro de 2022. Show, hein? Leone Reis, muito bacana essas histórias. Pense em fazer ano que vem. Aí, muito bem. Eu estou com o Andrei está falando que vai comprar seu livro. Opa, muito obrigado. Vai ser um prazer. Este ano de 2020 que passou, eu e a Leide íamos fazer o caminho de Assis. De Roma a Assis, são 208 quilômetros. Estava tudo projetado, tudo organizado, mas veio a pandemia e nos impediu de fazer essa grande aventura também. No entanto, ainda está nos planos, e o ano de 2021, que nós estamos agora, era para nós termos voltado ao caminho, porque este ano é o ano jacobeu, né? É o ano de Santiago de Compostela, que se deu agora no dia 25, né, de julho. Né? Sim, de julho. Exatamente. Mas a ideia, eu tenho muitos convites, tanto da Leide quanto da Associação Brasileira dos Peregrinos, para fazer o caminho novamente com uma equipe e novamente fazer essa grande peregrinação, né? Porque é realmente uma peregrinação. Isso mesmo. A Musa está perguntando quantos quilômetros você fazia por dia. Depende muito do caminho. Por exemplo, no dia eu cheguei a fazer 22, 23, mas no dia da Cruz de Ferro, eu subi a Cruz de Ferro. E depois o apoio teve que me transportar, porque a descida ela me castiga muito o joelho e os tornozelos. Então, a subida é de 9 quilômetros até o primeiro descanso, depois mais 2, são 11 quilômetros. Mas são 2 quilômetros que eu fiz em 9 horas. Quem conhece o Caminho de Santiago sabe que trilha a gente tem que fazer para subir a Cruz de Ferro. É onde passa eu, as 2 bengalas e mais ninguém. Um lado é pedal e o outro é barranco. Exatamente.
Ô, Emílio, e no caminho você teve o privilégio de passar por todos os albergues de brasileiros que existiam na Todos época, os né? Agora albergues já do abriram Brasil. alguns outros. Aham, Então você exatamente. passou pela Nath, lá em Puente la Reina, Ponta das passou Arenas. em Molina Seca, na Molina Seca, Mara, no uhum, Acácio, Acácio, Namara. depois na Mara. É, Ah, agora tem Astorga tem também, Astorga, tem sim. um albergue de Aham. brasileira, e tem também os Risco em Santiago. Ah, sim, perfeito. Aham. É, de Santiago eu fiquei num muito grande lá. Os de Santiago todos eles são grandes, né? Que Sim, era é. um colégio era um mosteiro, né? Também municipal. E nós tivemos que trocar no dia seguinte porque não tinha condições de dormir naquele albergue de tanta pulga que tinha. Eu não dormia a noite Eita, inteira. Eu saí do beliche, que era um tipo ah, grandes células, né, que tinha uma cortininha para te fechar. Eu saí e fui dormir no chão, não tinha condições, não dava. Era empolguento aquilo lá. que situação. Eu, hein? Ali tem alguém dizendo que sofreu muito na É, descida. Pior trecho foi entre Roncesvalles e Izumiri. Realmente, ali é difícil é mesmo. horrível. É terrível. É. É muito, muito Para mim, complicado. o trecho mais difícil é antes de chegar em Puente la Reina, aquela descida que é cheia de pedra É, solta. Para mim, esse isso aí, trecho foi as mais pedras chato. soltas é terrível. Tem alguém também pedindo sobre as botas ou tênis, se um dá, mas eu aconselho levar ou um tênis bem leve, ou uma sandália para depois que você sair do banho, depois que você ficar no albergue, porque o tênis você vai ter que deixar fora. Não dá para entrar de tênis nos albergues por dois motivos. Um, que ele fica úmido, que ele tem que deixar ele secando, e o outro que, bom, chulé é terrível, né? Ah, quem tem, É, não tem condições, tem que deixar. Então, eu tenho, todos os tenho tênis ficam, experiências traumáticas com essa todos os tênis. questão no caminho. Eu também, em Lyon, lá no Albergue das Freiras, teve um japinha que tirou o tênis e ninguém mais dormiu. Parecia, aquilo lá não tinha condições nenhuma. E ele Sabe, putrefação. dava putrefação. Então, é por isso que ficam todos fora, né? E a gente tira, então é uma sandália, né? Enfim. Uhum. A Carla tá querendo saber qual foi o albergue das pulgas, que não é a Grace que quer saber. Não, eu não me lembro Qual o é o nome das dele. pulgas que é para ela riscar da Eu lista? não me lembro o nome dele, foi 2 quadras ali da igreja para o lado de cima, não para o lado de baixo da igreja, porque vocês vão que a igreja é numa descida, tem a parte de cima e a parte da igreja. O que divide a descida ali é a igreja. Foi para o lado de cima ali. Mas já deve ter melhorado. Mas não era tinte, não, né? Porque Não, tinte é inesquecível, né? não era Era Tintin, não. pulga mesmo. Pouco. Zilene, era pulga. Era pouco. Tintin pelou, Zilene, eu não. quero aproveitar e te agradecer por ter apoiado, comprado o selinho, viu, querida? Muito obrigada. É... Tem alguém As pulgas pedindo são famosas. qual é a melhor época para fazer? Olha, eu aconselho que seja maio, junho ou julho, porque no frio você não vai conseguir fazer. São pessoas muito preparadas e muitos acidentes e muitos ficaram pelo caminho e tiveram que ser recuperados depois da nevasca ter passado. Então, entre maio, junho e julho. Julho é muito quente, agosto é muito quente. Maio e junho eu acho que é a melhor época. Uhum. Eu fiz em outubro, eu gosto bastante dessa Ah, época. tá bem, porque outubro É também bem bom. tu não pega nem tão frio, né? É. O Paulo Henrique Martioro está falando, nosso grande parceiro de padel. Ah, Grande abraço, boa, Emílio. grande, eu joguei muito pado com ele, realmente um grande amigo, um cara Pado. que sempre me ajudou muito nas quadras de pado, e faziam questão de jogar comigo, jogavam muito bem, muito melhor do que eu e me ensinavam muito. São amigos que a gente guarda no coração, na alma, na lembrança. São pessoas que eu só tenho gratidão, muita gratidão.
Que legal, A né? Tá Wanda cheio de disse que amigos foi em seu maio, eu aqui. fui em maio também, maio para junho eu fui. Deixa eu ver o que mais. Tinha uma aqui que eu me perdi. É, quando fizer, pretendo fazer em outubro. Aham, É friozinho, mas é bom. sim. É, o Andrei tá falando que inspiração, Emílio, parabéns. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo. A Um Rosa pouco para pedindo seu para que eu, livro. que eu conte um pouco minhas aventuras com os tubarões. Eu sou mergulhador, dentro das aventuras que eu já realizei, Ah, meu Deus. né? Eu já mergulhei com tubarões, com baleias, com golfinho. Gosto muito, é um hobby muito legal. Gosto de mergulhar e mergulho de cilindro, né? Também foi uma superação muito importante para mim, né? Uhum. Mas como é que foi essa história, gente? Você mergulhou com tubarão? Na verdade, eu procurei diversas escolas para fazer o curso de mergulho e todo mundo me dizia a mesma coisa. Não, não faz, é difícil. Quem sabe tu faz só o mergulho de batismo, que é junto com outro mergulhador, né, para conhecer um pouco. Mas eu não, eu queria fazer o curso de mergulhador. E até que eu procurei uma escola em Bombinhas, uma das escolas, eu pedi para falar com o dono, e o dono me apresentaram o Sérgio. O Sérgio é um grande amigo meu, inclusive tem o vídeo dele no meu Insta, muito bonito, muito emocionante. Ele contando como é que a gente se conheceu e como é que ele me inspirou a ser mergulhador. Quando eu pedi para ele se eu podia fazer o curso de mergulho e se eu podia mergulhar, ele me deu um álbum de fotografias para mim ver antes. Depois tu me responde, ele disse. E naquele álbum de fotografias tinha o Sérgio mergulhando com crianças cegas, sem os dois braços, sem as duas pernas. O Sérgio era voluntário numa escola no Rio de Janeiro que levava crianças com dificuldade para realizar o sonho de mergulhar. Ele me pediu, tu acha que tu Puxa, consegue? que legal. É claro que eu consigo. Daí eu fiz o curso autônomo, depois fui para o Caribe mergulhar e fazer o curso de Dive Master e Nitrox, que é para um segundo avançado. E lá a gente mergulhou com tubarão-baleia, com tubarão, com arraias, com fantástico. Fiquei 15 dias mergulhando em Bonaire, uma ilha, uma antilha holandesa que só vai mergulhadores. Foi assim que Ai, comecei a que mergulhar. coisa chique. Que coisa chique. Ô, Emílio, você tem vontade de fazer algum caminho aqui no Brasil? Eu estou pensando em fazer esse de Florianópolis, mas ainda me disseram que está. Tá, é curtinho, é um dia, né? Sim, mas o Caminho do Sol também me interessa. Estou Tem o de pesquisando alguma coisa. Caravaggio aí no sul, hein? É bem Tem uma de legal. Caravaggio na minha terra, de Gramado a Caravaggio. É, Sim, sim. tem Então, um casal que me segue que eles estão fazendo quem? exatamente agora. A Poliana, esqueci o nome do marido Não, tudo dela. bem, tudo bem. Eles estão fazendo exatamente agora. Então, venha para cá e vamos fazer. O convite está feito agora. Pois é, Mas nós então, pretendemos eles fazer, estão lá, sim. estão fazendo. A Leide, a minha amiga, queria que a gente fizesse uma parte dele agora, quando completou 4 anos do caminho. Mas em dezembro, eu fiz arte e quebrei o braço, tive que botar uma placa. E agora que eu estou voltando a treinar, então não deu para fazer, mas nós vamos fazer. Com certeza, é isso aí. A E, Nadi, que é lá do seu caminho de Santiago, ela mora em Palência, uhum. mas ela é pernambucana, então Ah, ela tá falando aqui que precisa mergulhar em já Noronha. mergulhei em Noronha, é fantástico, pode ir que tu vai amar. Noronha é um paraíso, já Tá mergulhei em Noronha. vendo, Nadi? Já O mer... Andrei tá falando que vai fazer o Caravaggio em dezembro. E lá em Noronha, tu vai mergulhar com os tubarões sem cilindro, assim, praticamente a 1 metro de profundidade. Eu estava com a minha filha, Sabe que inclusive. uma vez eu tava numa praia lá no Peru, numa reserva Paracas, tava de boa, nadando, de boa. Aí eu comecei a ver vários peixes saltando assim da água. Eu falei, nossa, gente, que coisa maluca, né?
Aí, de repente, alguém grita assim, um tiburão! Ai, meu Deus, um tiburão! Aí eu saí correndo, quando eu olho assim para trás, pulou um golfinho enorme, assim. Falei, nossa, que alívio! Aí eu fiquei super emocionada. Tinha vários golfinhos saltando, porque os peixes estavam saltando porque os golfinhos estavam cercando eles, né? E eu estava ali no meio. Em Fernando de Noronha, quando a gente botou os pés na água, vieram, acho, uns 20 filhotes de tubarão. E quando a minha filha olhou para a água, eu só vi aquelas pernas dela voando para fora da água. É muito tubarão. Mas é legal. E pelo caminho, eu vou te dizer assim, o caminho de Santiago, ele nos reserva muitas surpresas, né? E as surpresas, cada dia é uma surpresa. E cada surpresa, elas são surpresas inspiradoras, por mais difíceis que elas são. Então, o Caminho de Santiago de Compostela é uma abertura, é um conjunto de aberturas dentro da sua vida. É por isso que eu digo para as pessoas que têm a possibilidade, não deixem de fazer essa aventura na vida, porque é inspirador, é maravilhoso, é divino, é uma graça alcançada em cima de uma peregrinação. Eu amava parar. Verdade, verdade. Eu amava parar nos albergues que eram antigos hospitais franciscanos, porque São Francisco fez o caminho por 2 vezes, só para abrir hospitais para curar as feridas dos peregrinos na área medieval. E Sim, uma sim. curiosidade que eu gosto muito de contar, não é uma curiosidade, mas para as pessoas que... Tem pessoas aí que eu já vi que já fizeram caminho. O que é caminho... O que quer dizer Santiago de Compostela? Né? Muita gente não sabe. Santiago, todo mundo sabe, apóstolo de Cristo. Mas Compostela, o que quer dizer Compostela? Né? Compostela quer dizer campo das estrelas, porque é um lugar muito estrelado, é lindo, é inspirador aquele lugar à noite. A cidade em si é maravilhosa, É mas o caminho maravilhoso, é bem legal. é A maravilhoso. Naide do seu caminho de Santiago, ela sempre fala que para a gente fazer um trecho à noite, um Uhum. trecho mais tranquilo, das mesetas, que é reto, assim, que justamente para você ver as estrelas, Nós que fizemos é um uma pedacinho, experiência nós fizemos linda. um pedacinho. Nós fizemos um pedacinho à É, noite, 3 quilômetros, assim, só para a gente poder descobrir um pouco do... foi um pouquinho antes de chegar na subida eu não lembro o lugar, antes de subir para o Sebreiro, que é outro lugar simplesmente mágico. Sebreiro, para mim, foi o lugar que impressionou pelo lugar, as casas todas de pedra, o céu. Anoitece 11 horas da noite lá. Nós entramos no albergue às 10h20 e ainda era claro. Ainda era claro, nós fomos dormir, ainda estava claro, tinha que fechar todo o albergue com cortinas para poder fechar, para poder escurecer o albergue. Fantástico. E lá onde eu comprei o anel, que não está aqui comigo agora, porque acabei de sair do banheiro, do banho, que é o anel do peregrino, né? Que é a Utreia, né? Um passo a mais. aham, aham. E esqueci de te O perguntar, queijo, o queijo com mel de sebreiro, divino, queijo né? com... Não tem como sair de lá ou não chegar lá e comer o queijo de mel, sem dúvida, né? Eu comi o queijo de mel Não, do sebreiro com um pedaço de vitelo. Maravilhoso. Sebreiro é realmente não lindo. dá para fazer o caminho sem comer o queijo do Não, sebreiro, não. sem tomar vinho. Vinho branco, vinho verde. Todas as noites o peregrino, quando recebe o prato do peregrino, recebe junto com uma garrafa de vinho branco. E não adianta você dizer, vamos tomar em 2. Não, eles vão servir as duas e vocês vão beber as duas. Isso é demais. É, tem alguém aqui que falou uma coisa bem legal. Dini Boff, vendo o Emílio contar as aventuras com esse sorriso, faz tudo parecer tão fácil, muito inspirador. Mas nós temos a obrigação de tornar as coisas fáceis, né? Senão fica pesado demais.
Ó, fácil não é, mas é inesquecível. Pulpo de Melídio também é famoso, É, também sem faz dúvida. parte de Sim, Santiago, é sim, sim. o polvo de Melídio. O polvo você vai encontrar pelo caminho inteiro, né? Mas, em especial, o polvo que eu gostei mais foi lá em Santiago mesmo. O polvo que eu comi, o melhor Porque é polvo que mais eu comi, fresco, né? foi Já lá vem por ali causa da. de Finisterre, né? Que, diga-se de passagem, É, vale a pena reservar um espaço, um dia, para ir até Finisterre. Eu fui a Finisterre, essa fotografia é em Finisterre, no é fim lá da em terra, porque Finisterre, está aí no quilômetro quilômetro zero. zero. Ó, o quilômetro zero, ou seja, ali é onde os peregrinos medievais iam para queimar as suas roupas, pegar a vieira, que é a vieira deve estar por aqui, em algum lugar. Aqui está a minha vieira, do que me acompanhou pelo caminho, né, que as pessoas vão lá Que para, legal. para a vieira para mostrar que realmente tiveram no quilômetro zero, né? Uhum. É, a tradição diz que tem que jogar a vieira no mar, No né? Eu mar. não tive coragem, Não, nunca eu, farei isso. eu voltei com ela. Ela me acompanhou na mochila e voltei com ela. E voltei com mais É, 20 vieiras, bentas em Santiago, eu também. para dar para as pessoas que eu acho que me dizerem assim: olha, eu gostaria e vou fazer de tudo para fazer o caminho. Eu dou uma vieira para eles, que é o presente para eles poderem começar o caminho de Santiago. Eu também. Eu trouxe vieiras de Finisterre que eu peguei ali na praia e também presenteei para um É. monte de gente. E aí a minha Compostela, eu fiz a Compostela e a Finisterrana, eu coloquei num quadro. Só que para isso eu peguei uma vieira lá de Ah, Finisterre. A minha vai voltar comigo sempre. sempre, é o que eu digo. Essa aqui, toda vez que eu vou e eu quero ir de novo, ela vai comigo, sem dúvida nenhuma, ela vai comigo. E também o dia que eu cheguei fui agraciado, porque não é todos os dias que o fumageiro, na igreja, os padres, os monges, O Botafumeiro. a Botafumeiro, eles não é todo dia que eles É. manobram ele, né? E eu cheguei exatamente no dia santo, era Corpus Christi, então eu pude acompanhar duas missas com o Botafumeiro. Fantástico, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É E o inesquecível, né? Botafumeiro também é uma coisa muito interessante, né? Por que surgiu o Botafumeiro, né? Botafumeiro, para quem não sabe, é um grande pêndulo que eles botam incenso e ele cruza a, a igreja inteira habilmente, manuseado por frades, por monges, com uma corda, são 7, 8, 9, porque ele é muito pesado, ele é todo ele em ouro, é fantástico, lindo de se ver. E É, enquanto ele pesa, se eu não me engano, são 60 quilos ou é, 58 é quilos e são 68 quilos. 8 pessoas. Isso, só que o Isso, peso dele ir e voltar, ele chega, apesar é da ida e volta, pesadíssimo. perto de 500 quilos. Então, uma É. pessoa só não conseguiria fazer isso. São 7, 8, e tem o rito e o músico, e a música sacra ao mesmo tempo. Né? E por que eles botam o incenso e por que corta? De onde é que surgiu isso? Tu imagina quando os padres faziam isso lá na época medieval, se nós já chegamos podres, como é que chegavam os peregrinos na época medieval? Então era para eles cruzava a, a igreja porque os peregrinos ficavam de um lado e os moradores da comunidade e os padres do outro. Era para isolar o cheiro, para que não, porque senão não tinha quem ficasse dentro daquela igreja. Essa é a história do Botafumeiro, né? Não, e é uma cerimônia lindíssima. Lindíssima, linda, linda, linda. É, Só aquele órgão de 600 e poucos canos lá, não? Só aquilo dá fantástico, de emocionar qualquer um. é impossível. Desafio qualquer um a assistir essa missa e não chorar. Não, não tem como. E é muito bonito quando tu chega para entrar no pátio da igreja de Compostela, que tem o pessoal tocando Flauta galega. a galega, né? A É, gaita de fole galega, né? É fantástico. É isso, maravilhoso. gaita, A né, gaita flauta. de fole galega. É,
Maravilhoso. Acaba que essa é a memória que tem todo mundo, né? Eu Tem já todo mundo. publiquei um vídeo desse cara tocando, Eu também porque já. é muito marcante. Ah, Todo mundo que chega lá já ouve a primeira coisa é essa musiquinha, né? É fantástico, muito é emblemático mesmo. maravilhoso. E você passa por tipo um túnel, né? E você, quando aí você se abre no meio da igreja, do pátio da igreja, e aí os peregrinos, É uma redenção, uma né? É aquele redenção, uns uau. gritam, outros saem correndo, outros choram, outros ajoelham, outros sentam. Ah, é fantástico. É muito inesquecível mesmo. Não, não, para quem nunca fez, só vai entender fazendo. É a Só vai entender Vanderbilt, essa maluquice. a Vanderbilt escrevendo, realmente tinha padres de todos os lugares lá. Também quero voltar ao caminho, e eu também quero. Que bom te ouvir, a Fernanda, muito obrigado. É sempre um prazer falar sobre o que a gente gosta e as experiências que a gente teve, né? Com certeza. Emílio, a gente já está aqui há 1 hora, sabia? Ah, não acredito. Passou rápido. Eu queria Nossa, te agradecer muito por ter ah, aceitado esse meu convite, por ter compartilhado a sua história, que é muito inspiradora, é muito linda. Você é uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia de luz que a gente adora ouvir falar. que bom, muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite, estou sempre à disposição. Quem sabe, em um segundo momento, fizemos uma continuação. Deixa o pessoal Com pedir, né? certeza. Mas, acima de tudo, quem quiser de novo comprar o meu livro, na minha bio do Insta, ou pode me escrever pessoalmente. Quem quiser fazer perguntas também, entra no meu Insta, me adiciona, fala comigo no particular, será um prazer sempre falar. E quem quiser fazer o caminho e precisar de ajuda, estamos à disposição também. O perfil do Emílio é Emílio Finger. Ele está marcado no meu post, ele vai ficar marcado para quem estiver assistindo esse vídeo, essa live na gravação, na descrição vai estar marcado o perfil dele. Aí é só entrar lá. O Emílio também é palestrante, então quem precisar de um palestrante ponta firme, com Opa, uma história bacana de pode me chamar. superação, o Emílio é a pessoa. Tá bem, muito Gente, boa obrigado. noite. Obrigada por vocês ficarem até aqui com a gente. Emílio, que você continue iluminando os caminhos de todos nós, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado do fundo do meu coração. Um beijo a todos vocês que participaram. Fiquei muito feliz de poder falar um pouco sobre a história de Santiago com vocês. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, gente. Obrigado, Tchau, beijo. tchau. Até a semana que vem. Tchau, boa noite.